Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apoena. Eu sou Marcelina Costa e nós estamos aqui hoje com o Jamal Shah, pró-reitor de Inovação e Tecnologia da UFAM. Então, professor, o que é o empreendedorismo na sua visão? Eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui com a equipe da Apoena para prestar essas informações com relação à nossa política de inovação dentro do tema empreendedorismo. E o empreendedorismo inovador, que é o tema que a gente trata dentro da política de inovação, em qualquer lugar desse país, seja na região sul, no norte, sudeste, centro-oeste, a gente chama isso de empreendedorismo inovador. Ele faz parte do ecossistema da inovação, dos ambientes da inovação, dentro das instituições, sejam elas públicas, sejam elas instituições de pesquisa, de ensino, sejam elas privadas, como as empresas. E o empreendedorismo ele tem esse caráter de funcionar como um impulsionador de geração de novas oportunidades de negócios, de novas oportunidades de apresentação de novos produtos, processos, enfim, de produtos com inovação para fins de comercialização. Tá? E hoje nós temos nesse tema aqui na universidade, trabalhando com empreendedorismo inovador, nós temos algumas vertentes. E aí eu gostaria de explicar um pouquinho essas vertentes. Duas delas são as principais, mas nós trabalhamos com três. Nós trabalhamos hoje dentro dessa questão do empreendedorismo com as incubadoras de empresas. Hoje na UFAM nós temos 3 incubadoras de empresas, uma na capital e 2 no interior. Nós trabalhamos com as empresas júnior, que também é uma oportunidade dentro desse ambiente empresarial, no caso aí da empresa júnior, de o estudante ter a experiência, experimentar fazer um negócio, experimentar fazer a gestão de um negócio. E temos as startups, que são de fato as empresas criadas dentro da universidade, no ambiente universitário, de preferência nas incubadoras da universidade. E essas startups, elas precisam alcançar uma certa maturidade, daí o papel do ecossistema de inovação na universidade, precisam alcançar um certo papel de maturidade para elas serem alçadas ao mercado, para elas atingirem o mercado e lá no mercado, então, elas poderem fazer os seus negócios, os seus projetos. Qual é o maior desafio do empreendedorismo aqui no Norte? Hoje nós temos um dos maiores desafios na região Norte é a cultura, ou seja, é estabelecer a cultura da inovação, a cultura do empreendedorismo. Hoje nós temos uma barreira muito grande por conta da falta da cultura do empreendedorismo inovador, tá certo? E depois nós temos outras questões que eu considero que são questões tão importantes quanto, mas um pouco menos relevantes. Nós temos a questão do mercado, que não está acostumado com isso. Até outro dia eu brinquei com um professor colega nosso, lá da Letras, e eu disse para ele, professor, é que nós precisamos mudar a cultura. E a cultura da inovação é uma dessas grandes mudanças que precisamos fazer. E a universidade, assim como outras instituições no norte do país, ela é como um grande transatlântico. Para fazer uma virada, para fazer, como diz o caboclo, uma dobra, demora. E aí por que demora? Porque realmente falta a cultura, falta o estabelecimento da cultura de inovação. Então, a gente tem feito um trabalho junto à Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica justamente para fortalecer essa cultura, para implementar essa cultura, para impulsionar essa cultura da inovação dentro da universidade como um empreendedorismo inovador, como uma das suas diretrizes. Certo. O senhor falou sobre as incubadoras, né? O senhor poderia me dizer como basicamente elas funcionam lá no interior? Então,
As incubadoras, elas funcionam dependendo do contexto. A gente sabe que os contextos são diferentes de cidade para cidade, de mesorregião para mesorregião. Então, por exemplo, o contexto da incubadora em Manaus é bem diferente do contexto da incubadora em Parintins e que é bem diferente do contexto da incubadora em Benjamin Constant, na Tríplice Fronteira, né? Então, no interior, nós temos em Parintins uma incubadora que ela está voltada especificamente para incubar startups, né? Startups que tenham interesse em fazer negócio na área de, por exemplo, zootecnia. Dois focos que a incubadora de Parintins tem. É a zootecnia, que é uma vocação na Ilha dos Tupinambaranas, e as artes. Né? Então, a incubadora, lá em Parintins, já tem esses dois focos. Já o projeto de Itacoatiara tem um outro foco. O projeto da incubadora de Itacoatiara já tem um foco mais para tecnologia. Né? Já tem um foco mais, por exemplo, para geração de negócios na área de informática, por exemplo, de computação, né? E engenharia de produção. Então, são diferentes os contextos. Então, dependendo de cada contexto, a incubadora vai ter um objetivo diferente. Aqui em Manaus, a gente percebe claramente que o CDTEC, que é a nossa incubadora que está em Manaus, no campus da UFAM, ela tem um caráter mais para bio. Né? Então, é bem interessante como você vê a diferença dos contextos. Então, o CDTEC hoje mexe mais com projetos na área de biotecnologia, né? Bioeconomia. Então, dependendo de cada contexto, cada incubadora vai ter um jeito diferente de gerir os seus negócios. E de onde o empreendedor pode tirar os seus primeiros recursos para o início do seu negócio? Então, normalmente o empreendedor inovador, ele precisa do suporte de uma instituição. Ele precisa do suporte de uma incubadora, ele precisa do suporte de uma instituição que tem uma política de inovação bem estabelecida. Tá? E esse suporte vem desde infraestrutura física, como salas, como laboratórios, instalações, redes, né? Até o apoio com relação à própria criação da empresa. Né? O apoio com relação, por exemplo, a que documentos fiscais ele precisa gerar para criar uma empresa, quais são as obrigações dele, quais são os direitos, quais são os deveres. Então, tudo isso a instituição que tem a política de inovação precisa dar como suporte para o empresário. Então, inicialmente, ele precisa disso. A partir do momento que ele começa a gerar os primeiros negócios, e aí ele já com financiamento, inclusive, até isso, as instituições podem ajudar no financiamento da empresa, do negócio. Então, ele começa a andar com as próprias pernas. Mas enquanto ele começa do zero, ele precisa desse suporte da instituição. Então, pensando nisso, a Pró-Reitoria de Inovação está agora com um projeto que é fazer um hub de empreendimento, um hub de empreendedorismo inovador dentro da universidade, começando aqui já na capital com o projeto, e inclusive esse projeto ele pretende ter várias salas justamente para dar esse suporte maior para as empresas, para as startups, para as empresas júnior. Tem muitas empresas júniores que ainda não conseguiram se firmar dentro da instituição. Hoje nós temos 25 empresas júnior. Muito provavelmente a gente vai chegar a 30 empresas júniores até o final do ano. E essas empresas ficam dentro da unidade. Muitas vezes a unidade acadêmica não dispõe de toda a infraestrutura, de espaço, inclusive, para apoiar a empresa júnior. Então, pensando nisso também, nós estamos projetando esse que a gente ainda não tem um nome definitivo, mas se chama Hub UFAM, Hub UFAM de empreendedorismo inovador. E como o senhor acha que o empreendedor pode se adaptar com
essa constante mudança do mercado, principalmente nas redes sociais? Isso é muito interessante pensar nisso, porque o sistema e todo o ecossistema de inovação, ele é assim, ele é orgânico, ele é dinâmico, né? Então, o empreendedor, primeiro, ele tem que saber e tem que se lidar com essa cultura de mudanças. Tá? Ele tem que se adaptar às mudanças de mercado, ele tem que se adaptar às novas tendências, ele tem que se adaptar às novas demandas, aquilo que o mercado quer, e com as redes assim, de forma muito acelerada. Muito acelerada. E ele também precisa ter tino, assim, desenvolver uma capacidade para entender essas mudanças rapidamente. E não somente isso, mas também poder ser um agente que provoque novas demandas. Tá? Que mude as demandas, que provoque novas demandas. Aquilo que a gente chama de minerador, que minere novas demandas no mercado. Então, ele precisa ter esse entendimento e eu entendo também que ele precisa ter a capacitação para isso. Né? Então, o que a gente vive hoje dentro do ecossistema de inovação na universidade é muito disso. Né? Tem muita coisa que parece que é nova, acho que já existe há algum tempo, mas parece nova por conta da falta da cultura da inovação na instituição. Certo. E como o senhor acha que as instituições ou os órgãos públicos podem ajudar esse empreendedor logo quando ele está iniciando? As instituições elas podem ajudar com a infraestrutura, com a captação de recursos para o apoio desses novos empreendedores, pode ajudar com a capacitação dos novos empreendedores, com treinamento, né, com a realização de eventos, né, com a promoção desses empreendedores no mercado, por meio de eventos, por meio de feiras, de workshop, com a participação nas feiras regionais, nacionais e internacionais. Então, as instituições elas podem ajudar muito nesse sentido. E o empreendedor, a gente precisa ter uma visão bem interessante na instituição, que é a seguinte questão. Todos os nossos membros, estudantes, professores, técnicos, podem ser potenciais empreendedores. E quando a gente trabalha com as empresas júniores, a gente está entendendo exatamente isso. Que o estudante ele pode ser um potencial empreendedor. Então, nós podemos lançar no mercado não só um estudante bem formado, tá? Um profissional bem formado, mas um profissional que seja capaz de empreender, que seja capaz de gerar um negócio no mercado, que seja capaz de gerar negócio, de gerar renda, gerar emprego e promover as mudanças de melhorias que a sociedade precisa. Em questão da internet, a gente vê que ela é muito instável, principalmente aqui na região amazônica. Então, na sua opinião, qual é o desafio? Pois é, a nossa região ela é muito desafiadora. Ontem mesmo eu estava numa audiência pública em Manacapuru e a gente pensando na região e ali os atores que estavam lá, foi na Câmara Municipal, tinham políticos, empresários e tinham as instituições. Nós, como fãs, estávamos lá como instituição. E a gente pensando só na mesorregião, só essa mesorregião aqui de Manacapuru já é um negócio gigantesco. Agora, se você pensar na Amazônia como um todo, é um desafio tremendo. Então, a internet na Amazônia sempre foi um desafio muito grande, né? E nós, você pensar em cabear a Amazônia é um negócio impossível. É impensável, é inacreditável fazer temos cabos submarinos, temos cabos subaquáticos que podem passar pelo leito dos rios, mas a região é imensa. A região é imensa. E aí a gente vê aí o desenvolvimento da tecnologia e vemos um projeto aí da internet via satélite. Eu penso que é a solução para a Amazônia, especialmente para as grandes distâncias, para as regiões que estão muito distantes do centro. Tá? Hoje Manaus é o centro. A gente vive, na verdade, no estado do Amazonas, 2 estados.
que é o estado capital, que é Manaus, e o outro estado, que é o interior do Amazonas. Então, as regiões mais distantes, como é o caso de Benjamin Constant, por exemplo, que fica na tríplice fronteira com Peru e Colômbia, tinha uma dificuldade enorme de internet. Hoje está menor. Eu diria que hoje está reduzida essa dificuldade, por conta da tecnologia de internet via satélite. Tá certo? Hoje, se você for na tríplice fronteira, praticamente quase 90% da internet que se pratica ali é por via satélite. Então, é bem interessante a tecnologia como tem avanço. E hoje é a solução para a Amazônia, principalmente para os lugares onde o cabo não pode chegar. É a tecnologia via satélite. Então, eu vejo que hoje nós já temos essa dificuldade meio que reduzida na região. Agora, precisamos avançar, porque ao mesmo tempo que a tecnologia avança, ela exige investimentos. Então, tem que pagar o preço da tecnologia, não tem jeito. E aí a região precisa avançar, principalmente com relação aos investimentos necessários para resolver os problemas da internet. E quais seriam os desafios das incubadoras que nós temos? Então, na questão das incubadoras, hoje o grande desafio que eu vejo é a incubadora trabalhar com as empresas, com as startups que exerçam alguma vocação no mercado local, no mercado regional. Então, por exemplo, nós temos várias cadeias produtivas que as startups podem trabalhar. Então, só na área, não vou nem falar na área de tecnologia, do nosso parque industrial de Manaus, porque essa área é bem estabelecida. Indústria 4.0, por exemplo, modernização industrial, são áreas bem estabelecidas. Né? Mesmo assim, as startups, por exemplo, as startups de tecnologia que trabalham com o desenvolvimento de algoritmo para novas funcionalidades, sistemas de informática, elas continuam agindo bem fortemente nesse mercado. Nós tivemos várias startups já geradas aqui dentro da UFAM, nessa área de computação, nessa área de informática. Mas nós precisamos de trabalhar com startups, impulsionar nossas startups para a área de bionegócios, de bioeconomia, para o aproveitamento desse potencial da nossa biodiversidade, da nossa biomassa, para a geração de negócios, aproveitando principalmente as cadeias produtivas, os arranjos produtivos regionais. Nós temos vários exemplos aí de arranjo produtivo. A castanha, por exemplo, a castanha ela tem produtos, subprodutos, que faz parte de todo um arranjo produtivo e que ainda tem mercado para ser explorado na nossa região. O nosso pescado, nós temos várias espécies, e aí nós temos o exemplo do pirarucu, que é um pescado, ainda uma cadeia produtiva ainda a ser explorada. Né? Você ter uma ideia, a pele do pirarucu tem um valor agregado, um preço altíssimo. Mas nós não temos uma empresa no Amazonas para trabalhar com a pele do pirarucu para a geração de produtos como couro. Nós não temos. Então, a produção e a pouca produção que ainda existe na região, ela vai para fora desse subproduto. É um subproduto do pirarucu. E por quê? Porque é valorizado, é um produto muito valorizado. Professor, agora sobre a logística. Para importar e para exportar, para contratar pessoas também, esse problema da logística, ele tem solução? Eu acredito que sim. A nossa região, apesar de a gente ver, é uma região inóspita para se viver por nosso clima. Nós vivemos um clima terrível, né? Talvez do Brasil seja a área mais complicada em termos de clima e de logística para gerar negócio. Mas a gente vê uma cidade como Manaus, que tem um parque industrial que tem estabelecido e gerando negócios.
e gerando esse volume de renda capaz de sustentar mais de 2 milhões de pessoas numa cidade. Hoje, Manaus tem 2 milhões e 300 mil habitantes. Então, se isso acontece e é real, eu acredito que sim, que temos saída. Agora, precisamos de estudos para viabilizar as soluções, para viabilizar as saídas. Vou lhe dar um exemplo. Estava em Manacapuru e nós temos um projeto em Manacapuru de desenvolvimento de agronegócio, por meio da Faculdade de Ciências Agrárias. E esse projeto, na verdade, ele está ainda em fase de captação de recursos financeiros para a sua execução, mas ele visa a geração de negócios em pequenas comunidades, em comunidades que têm agricultura familiar e que tenha também agricultores de pequeno e de médio porte interessados em estabelecer uma nova cultura de negócio no agro. Então, nós, por exemplo, nós pensamos dentro do projeto que a farinha produzida artesanalmente, que é um produto caro, uma farinha artesanal é cara, porque ela exige demais do agricultor, do pequeno agricultor, e ele, apesar de vender por um preço que para ele vai ser um preço muito baixo, mas quando você pensa na logística, a logística deixa o preço da farinha caro, deixa o preço caro, porque a nossa logística ela é bastante complicada. A nossa logística hoje na região, ela é basicamente pela hidrovia, ela é feita pela hidrovia. Os nossos produtos são escoados basicamente pela hidrovia. Algumas regiões mais privilegiadas, como é o caso de Manacapuru, Rio Preto da Eva, Taquatiara, são pouquíssimas. Se você pensar nos 62 municípios do estado, só 3 municípios do interior têm esse privilégio de ter rodovia para escoamento dos seus produtos. Então, é preciso que a gente vença essa barreira da logística, da dificuldade logística na hidrovia. E tem como vencer através de novo, lançar mão de tecnologias. Por exemplo, nós temos tecnologia para produzir a farinha de forma menos artesanal e mais profissional, e assim ela alcançar um valor que seja tem um valor agregado melhor e o agricultor tem mais qualidade de vida na produção da farinha. Então nós podemos fazer isso, tem como fazer isso. E ele também poder trabalhar juntamente com a tecnologia a facilitação da logística para o escoamento do produto. Então, tudo isso precisa de estudos. E aí a universidade ela precisa fazer presente, junto com as outras instituições, para encontrar essas soluções da dificuldade logística da nossa região. Às vezes, a gente encontra assim, alguns negócios que você diz assim, você vê claramente, olha, é mais fácil mandar esse produto para São Paulo, ser beneficiado em São Paulo, do que a gente beneficiar aqui. Mas por que é mais fácil? Porque São Paulo vai fazer por um custo menor. O preço vai ser mais baixo. Tá? Só que nós podemos também trabalhar essa questão da precificação na região. Nós podemos trabalhar com os estudos para chegar a um preço que seja um preço tranquilo, um preço razoável e que possa ser competitivo no mercado. Entende? Então isso precisa ser estudado. Eu acredito que temos sim solução, nós temos competências aqui instaladas, tá? Nós temos tecnologia e nós precisamos estudar as soluções, estudar as saídas para essas dificuldades de logística que nós temos na região. Então, professor, muito obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui, a responder as nossas perguntas. E muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigado também.